Olha, o presidente Jair Bolsonaro avalia a separação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Após a demissão do ex-ministro Sérgio Moro, na sexta-feira, o governo pode desmembrar o órgão para a criação de duas pastas. Aliás, essa era uma discussão já feita quando Sérgio Moro estava no cargo. Para falar sobre o impacto da demissão e do futuro do Ministério, gentilmente nos atende o promotor de justiça aqui em São Paulo, Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, como vai? Bom dia, obrigado por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia, é um prazer falar com você. Fui promovido em novembro a procurador de justiça. Estou me acostumando ainda com o novo cargo. Verdade. Doutor, essa questão da troca no Ministério da Justiça, nós analisamos e discutimos muito as condições que o ministro saiu do governo, pediu para sair. A grande questão é, o senhor acha que a pasta fica comprometida a partir de agora? O desmembramento seria uma solução para equilibrar um pouco as ações dos dois lados, tanto a segurança pública quanto a justiça? Veja bem, quando o Sérgio Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir justiça e segurança pública, a proposta foi de ser ele um superministro com carta branca para combater a corrupção, para combater a criminalidade violenta, para combater o crime organizado. Segurança e justiça são assuntos conexos. Sérgio Moro foi convidado para conduzir esses assuntos por todo o seu patrimônio moral, por todo o seu conhecimento, por toda sua experiência de 22 anos como magistrado, pela sua experiência na condução da Operação Lava Jato. E eu ouso dizer que é muito difícil encontrar alguém que reúna todos esses predicados no país. A sua saída deixa um vácuo, gera um abalo no combate à corrupção, é muito difícil substituir. Como ficamos diante dessa situação? Possivelmente o presidente vai cindir estas duas pastas. Sinaliza-se com a escolha de Jorge Oliveira para o Ministério da Justiça. Eu o conheci pessoalmente, trata-se de uma pessoa extremamente educada, cortês, inteligente, apesar de ser um homem que não se aproxima de Sérgio Moro. Quando falamos na sua representatividade como homem do combate à corrupção, Jorge, me parece, tem registro na Ordem dos Advogados há apenas 6 anos, atuou em poucos processos, e tivemos vultos no mundo jurídico, como Miguel Reale, como Rui Barbosa, como Márcio Tomás Bastos, Paulo Brossard, né? E no mundo da segurança pública, há uma grande responsabilidade para cuidar deste assunto que tem uma importância estratégica fundamental. Tudo depende da pessoa que for escolhida para conduzir estes temas espinhosos, né? E tudo depende da relação que vai se estabelecer com o presidente da República. É muito difícil conjecturar sobre qual vai ser o desempenho, porque isso está diretamente relacionado ao perfil das pessoas e o tipo de relação que vai se travar com o presidente. Agora, uma coisa para fechar esse comentário que se percebe nitidamente em relação à escolha que parece que vai se adotar. Já vemos aí, tudo indica que Ramagem vai para a Direção-Geral da Polícia Federal e Jorge Oliveira para o Ministério da Justiça. Duas pessoas sérias e honradas, mas o que eu questiono é a escolha de amigos íntimos da família, né? A escolha de amigos íntimos da família não é um critério que se coaduna com aquilo que a Constituição traçou em 1988, quando, no rol de princípios da administração pública, afirma a impessoalidade, a moralidade e a legalidade. É bom lembrar os casos de Lula da Silva e Cristiane Brasil, que não puderam assumir cargos de ministro no país por conta de violação ao princípio da moralidade. Então, é bom que nós tenhamos clareza a respeito desses problemas. Procurador, quem faz a pergunta para o senhor é o nosso Paulo Matias. Diga, Paulo.
Doutor, bom dia. A minha pergunta é exatamente sobre o que o senhor acabou de falar, né? O senhor acredita que há boas chances do Supremo Tribunal Federal barrar essas nomeações, visto que esse princípio, né, da impessoalidade, as relações que essas duas pessoas têm com a família Bolsonaro são amplas e conhecidas, né? E esses dois órgãos, tanto o Ministério da Justiça quanto a Polícia Federal, são responsáveis por investigações, sejam de deputados bolsonaristas e também sejam dos próprios filhos do presidente da República, né? O senhor acha que vai acontecer isso? Eu acredito que, em relação à escolha do diretor-geral da Polícia Federal, esse questionamento ele é mais tangível, né? E já há questionamentos concretamente apresentados. Isso vai depender do posicionamento que o Supremo vai ter concretamente em relação a isso. É muito difícil termos essa elucubração previamente. Isso está diretamente relacionado a quem será o relator deste tema e será sorteado. Em relação à escolha do ministro da Justiça, não há propriamente um assunto sob investigação. Agora, em relação ao diretor-geral da Polícia Federal, existe uma investigação grave, séria, que pende em relação a um dos filhos do presidente da República, que está sob a responsabilidade da Polícia Federal. Esse é um assunto sério e grave. Os jornais estampam aí, em primeira página, uma foto do filho do presidente ao lado deste delegado no último Réveillon do ano passado. Então, não deve pairar qualquer espécie de dúvida em relação a estas escolhas, né? Nós precisamos tomar decisões no campo da administração pública que sejam calcadas pela eficiência, pela absoluta moralidade, pela absoluta legalidade. Esses questionamentos, eles poderão ser feitos. Noticia-se que o presidente, ao longo do final de semana, fez sondagens em relação a isso. Parece que já deixou de sobreaviso o advogado-geral da União para já preparar uma defesa em relação a esses questionamentos e, como é óbvio e se percebe, pagou um preço político grande para escolher o delegado Ramagem. E noticia-se que esse delegado já teria sido o nome da sua preferência desde o início do seu mandato. E aí fica a pergunta, fica a dúvida que todos têm. Por que Valeixo foi retirado da direção-geral da Polícia Federal? Qual foi a falha que ele cometeu? Porque o que se noticia é que fez um ótimo trabalho, recentemente, inclusive, um perigoso, um criminoso que era procurado há muito tempo pela polícia, foi preso na África. Valeixo fez um ótimo trabalho. Qual o motivo dele ter sido retirado da condução da Polícia Federal, que tem excepcional trabalho feito para a sociedade no Brasil? Quais os motivos que levam a isso, né? E aí você vê critérios de natureza subjetiva determinando escolhas. Isso não é atender ao interesse comum. E estes são os critérios que devem nortear as escolhas da administração pública. A Associação dos Delegados de Polícia Federal elaborou uma carta aberta ao presidente falando a respeito disso, né? Não deve haver ingerência em relação ao presidente, ao trabalho da Polícia Federal, uma instituição séria, de papel fundamental no combate à corrupção, e é inadmissível que isso aconteça. Então, eu afirmo sim, esse questionamento pode acontecer. Tenho certeza que o presidente está preocupado em relação a isso. Existem riscos em relação a esta escolha. Não é uma escolha absolutamente segura, né? E pode haver, sim, questionamento. Tivemos precedentes recentes. Eu aponto o caso do ex-presidente Lula e o caso de Cristiane Brasil, que foi indicada para ser ministra do Trabalho, com 2 condenações pela Justiça do Trabalho, numa ação popular, e jamais tomou posse como ministra do Trabalho por violação ao princípio da moralidade. Lula também jamais tomou posse como ministro. Foram questionamentos feitos a indicações calcadas na violação do princípio da moralidade, violação ao princípio da impessoalidade. Esses não são elementos ficcionais, são elementos sérios, rigorosos, são nortes que se colocam na Constituição como parâmetros definidores das decisões para serem observados
pela administração pública, e o presidente aí se inclui, né? Portanto, essa é uma situação que tem que ser observada pelo presidente da República. Perfeito. Procurador Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, boa semana. Um grande prazer, uma grande alegria, e convido os ouvintes da Jovem Pan a nos seguirem o Instituto Não Aceito Corrupção no Instagram e também R. Liviano no Instagram. Uma grande alegria falar com todos vocês. Um grande abraço.